recentemente sofreu aí alguns transtornos climáticos gravíssimos, né, professores? Então, a gente tem que se unir não só como cidade, não só como estado, país, mas a gente tem que se unir como planeta neste momento. Esse é um aspecto importante que a discussão climática, a discussão sobre a crise ambiental trouxe. A ideia de que não existem nós e eles, existe apenas nós enquanto planeta. Então, mesmo quando a gente pensa a cidade sustentável, ela não pode ser sustentável se ela se fecha para outras cidades, né? Imaginando aqui a região metropolitana, você não pode pensar apenas Curitiba, você tem que pensar o entorno. E mesmo quando pensando a cidade, você não pode pensar apenas uma parte da cidade. Nós discutimos a questão da cidade inteligente. A cidade inteligente ela não pode permitir que uma parte da cidade não tenha acesso a saneamento, ela não pode permitir que uma parte da cidade não tenha acesso aos direitos efetivamente. Então, por isso, quando a gente pensa tanto no aspecto local, quanto regional ou nacional, a gente precisa pensar sempre na ampliação dessas fronteiras e não da criação das fronteiras. Então, esse ponto que o professor Alisson trouxe com relação à Europa, claro, é importante a gente olhar aquilo que tanto a Europa quanto os Estados Unidos faz, ou eventualmente até mesmo o Oriente, que ainda é desconhecido de muitos, quando se pensa a questão de sustentabilidade, né, qual é o impacto que é realizado nesses países. Mas é importante que a gente pare de criar barreiras e fronteiras. A discussão hoje na Europa é sobre a criação de um novo acordo climático, fechando a Europa em certa medida. Isso também é problemático. No momento que você fecha a barreira, né? Se fala da questão da construção do muro no México, mas hoje se cria também uma barreira verde em alguns países, quando na verdade nós deveríamos fazer o movimento contrário, né? De ampliar e levar as boas práticas, e discutir com os locais ou quais são as práticas que lá se realizam, para que aí sim a gente possa pensar um futuro verde comum, que é, de certa forma, uma discussão que é feita desde a década de 70. Né? Então nós precisamos avançar, para que não fique nesse discurso sempre do mesmo, de lutar pelo verde, de abraçar a árvore, é preciso ampliar isso. Isso é muito importante, né? Porque a Europa inteira está mobilizando para uma retomada industrial verde, né? Mas a que custo, né? Ao custo aqui dos recursos de outros países, né, professor Alisson? Sim, veja, isso é tão óbvio e é uma discussão que é pouco abordada. É muito simples. Você tem indústrias verdes, você tem indústrias poluentes. Nós precisamos das duas. Hoje não se tem nenhuma tecnologia que seja 100% verde. Então, eu vou pegar o carro elétrico. O processo de produção das baterias do carro elétrico ele é extremamente poluente. E a própria bateria do carro elétrico, ela é um resíduo muito preocupante. Aí o que é que se faz na Europa? Ah, muito simples. A produção da bateria é feita na Índia. Ah, e o que é que fica com a poluição da Índia? Ah, é problema da Índia. Nós estamos pagando ele para isso. Ah, e aqui na Europa? Não, aqui na Europa a gente anda com carro elétrico bem bonitinho e tal, não polui. Mas opa, mesmo a energia da Europa, muita dela, a fonte dela é nuclear. Então, não produz CO2? Não produz, mas produz plutônio. Então, é complicado, não tem como a gente enxergar a questão ambiental meramente como sendo um núcleo isolado. A gente realmente precisa enxergar a questão ambiental como sendo global. E aí sim, se tem indústrias que poluem mais que as outras, vamos trabalhar para que desenvolvam novas tecnologias para que essa indústria poluente polua menos. E isso tem que ser feito pensando o todo e não pensando nichos isolados. Nos Estados Unidos se fala que a Califórnia é o estado limpo, é o estado verde, etc., a indústria de tecnologia. Beleza, mas qual é o custo para se ter uma indústria limpa de tecnologia nos outros estados? Alguém tem que pagar o preço. É mais ou menos o que ocorre em relação à carne, né, que é produzida aqui no Brasil para exportação, né, professores? A devastação, o impacto todo dessa cadeia de produção de carne acaba ficando por aqui. E daí os outros países são, né, compradores, né, e acabam se isentando, digamos assim, do prejuízo ambiental que se causa nesse processo. Mais ou menos. A cultura de carne é poluente, mas a de soja é mais. Então,
A gente hoje, infelizmente, não tem uma alternativa a esse tipo de abordagem. O ser humano precisa de alimento, e a cultura de produção alimentar, ela é danosa ao meio ambiente, seja via soja, seja via carne animal. Então, é complicado quando a gente está exportando, mas eu entendo também a vida do agricultor, que ele precisa do seu sustento. E a exportação de carne em si, ela é benéfica ao nosso país, pelo menos financeiramente. E aí o desafio é como torná-la mais sustentável. Não é que a gente tenha que acabar com a cultura, mas é que a gente tenha que tornar ela ecologicamente mais adequada.